bem, meus irmãos, mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de estar de volta à igreja e também o privilégio de poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Nós temos falado desde o sábado e hoje pela manhã nessa temática, o justo viverá pela fé. E temos perguntado sobre essa frase tão famosa na Reforma, de quem é exatamente esse justo que vive pela fé? E que tipo de vida ele vive? E por fim, qual tipo de fé, ou fé em que, ou em quem faz com que esse justo viva? E para que a nossa trajetória não seja tão formal, nós selecionamos ontem a vida de Jó e fizemos o experimento de aplicar essa frase, o justo viverá pela fé, na vida de Jó. Hoje pela manhã começamos a falar sobre Davi, especialmente um episódio da vida dele, onde ele cometeu o adultério e toda a trajetória de volta a Deus. Se eu pudesse resumir em uma frase, o grande legado da reforma é que os reformadores nos ensinaram a como lidar com o nosso pecado. Não com penitências, não com fórmulas muito vinculadas às tradições, mas na Escritura. E essa frase, que não é uma frase de Lutero, mas é uma frase que Deus disse a Abacuque, e depois o apóstolo Paulo repete no livro de Romanos, é uma frase que, sem dúvida, resume bastante daquilo que a reforma nos deixa como legado. Quem já foi católico ou quem veio de outras religiões, sabe que a maneira como se lida com o pecado, se é que eles entendem que o ser humano seja pecador, é muito diferente. É uma vasta opção de situações e penitências e tratamentos, mas nós reformados temos uma visão bem específica de como lidar com o pecado. E essa é sem dúvida uma grande conquista da reforma, trazendo-nos de volta à Escritura. Eu queria convidá-los a abrir mais uma vez no Salmo 51, onde nós leremos mais um trecho para podermos ter a nossa instrução nesta noite. É um salmo apresentado na Escritura como sendo um salmo de Davi, na ocasião quando o profeta Natã veio ter com ele, depois dele ter possuído Batseba. Esse é o contexto do salmo, e a palavra de Deus nos diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abra nossos olhos e ajuda-nos a enxergar na tua palavra aquilo que nos edifica. Nosso coração não é capaz de entender a tua palavra, crer nela e obedecê-la. Precisamos que o teu Espírito prepare-nos e faça-nos como aquele solo que o teu Filho Jesus mencionou, um solo preparado para receber a boa semente da palavra. Pedimos isso a Deus porque queremos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua voz, e hoje estamos aqui com a oportunidade para isso. Ajuda-nos, a Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje pela manhã nós vimos então que nessa trajetória de voltar-se de uma situação de pecado e iniciar uma trajetória de arrependimento não é uma coisa fácil, nem todos querem, nem todos sabem, ou nem todos têm a oportunidade, porque morrem sem antes ter oportunidade de se arrepender. Hoje pela manhã nós vimos que o primeiro passo na trajetória para uma pessoa trilhar o arrependimento é buscar por compaixão. E nós dissemos já bastante sobre isso, que buscar com compaixão significa você não mais apresentar provas, trazer anexos e trazer justificativas. Eu me arrependo, mas eu quero que também fulano, cicrano e beltrano entendam o que eles fizeram. Não, essa pessoa ainda não está arrependida.
O primeiro passo do arrependimento, então, é isso: buscar compaixão. E quem busca compaixão reconhece o que fez, reconhece que ela não merece receber o perdão. Isso, irmãos, que eu estou falando, não é somente para situações de pecado, como foi o de Davi. Mas muitos de nós, em nossa vida conjugal, em nossa vida familiar, lidamos com situações de conflito, pessoas que pecam gravemente umas contra as outras. E diante disso, o que é que nós vamos fazer? Ir embora para outra igreja? Parar de falar com as pessoas? Na minha igreja onde eu frequento tem uma senhora ela já está bem idosa, e a gente não tem certeza se todos os parafusos estão no local certo, na cabecinha dela. E um dia ela me abordou após o culto, no momento do cafezinho, e disse: pastor, eu tenho uma mágoa contra o senhor. Eu: puxa vida, irmã, e qual é a mágoa? Vamos resolvê-la agora. Não, eu não lembro o que é, mas eu tenho essa mágoa. Então eu falei: olha, seja lá qual for a mágoa, seja lá qual for o pecado que eu cometi contra a senhora me perdoe. Quando eu me lembrar, reverendo, eu perdoo. Até hoje ela não lembrou. Mas, irmãos, saber o que fazer quando você peca contra alguém é importante. Porque às vezes nós vemos pessoas tentando fazer alguma coisa e a pessoa que foi ofendida fica olhando para aquela tentando fazer várias coisas, mas, como eu disse de manhã, nós não temos a certeza da legitimidade daquilo que a pessoa está fazendo. E nós que já somos um pouco mais velhos, conhecemos até o andado de quem está arrependido, como se pudéssemos dizer. A pessoa está fazendo aquilo somente para cumprir algum protocolo. Então, pedir compaixão é a primeira coisa. Hoje à noite eu queria dar apenas mais um passo. São 7, mas nós não vamos falar sobre todos. Eu estou publicando um livro que vai sair talvez no início do ano que vem sobre isso, mas aqui está o segundo passo, né, nessa caminhada, que é a caminhada do arrependimento. Como que você acompanha alguém que precisa dar provas de arrependimento e como é que você também auxilia alguém para saber onde ir. Então o segundo passo é como nós entendemos a gravidade daquilo que nós fizemos. Nem todo mundo consegue avaliar a gravidade do que fez. Eu me lembro que quando eu era criança, os meus pais, quando eu fazia alguma coisa de errado, a minha mãe me mandava para o quarto para pensar naquilo que eu fiz. E depois que eu pensasse no que eu fiz de errado, eu deveria procurá-la e dizer o que foi que eu fiz de errado, para depois ela aplicar a pena. E eu sempre eu ia procurá-la já com 5 opções, eu nem sabia o que eu tinha feito. Eu chegava, minha mãe, foi isso? Não foi isso. Foi isso? Não foi isso. Eu listava os 5 e voltava para o quarto para pensar mais. E para uma criança de 5 anos, isso era o pior castigo, ver todos os amigos brincando lá fora e eu lá tentando imaginar um pecado que eu havia cometido. Isso é importante, irmãos. Falando de maneira mais séria agora, em termos de adultos, eu temo que muitas pessoas não têm a noção do pecado que elas estão cometendo, não têm a noção do impacto que aquilo que elas fazem causa na vida dos membros da igreja, causa especialmente diante de Deus. Então, se nós queremos sequer iniciar essa trajetória de arrependimento, a gente precisa saber, e nem sempre todos somos capazes de entender isso. Precisamos da ajuda de alguém, de chegar diante de nós, de colocar a mão no nosso ombro e dizer: meu irmão, você está pecando. Você já percebeu? Não precisa falar com esse tom de voz, mas você tem que dizer para as pessoas. Porque as pessoas, quando estão em pecado, elas se tornam cegas para ver a causa daquilo que elas estão cometendo na vida de outros. Davi, então, nesse salmo, nos dá rapidamente algumas lições. Como eu disse, estão 7, e eu queria falar sobre mais uma delas, que é o modo como nós entendemos a gravidade do que nós fizemos. E a gente vê isso, eu sempre digo que é importante quando nós olhamos para isso, porque Davi acaba mostrando que o tipo de coisa que ele pede em relação aos pecados já dá uma boa indicação se ele entende ou não aquilo que ele fez. Então, quem já tem muitos quilômetros rodados na estrada da vida espiritual, só de ouvir a oração de uma pessoa, você sabe se ela realmente entende aquilo que ela fez.
Alguns dos nossos filhos, quando menores, oravam, às vezes, os meus oravam assim, né? Senhor, obrigado pelos meus pecados, né? E ele misturava, ele sabia que tinha que falar alguma coisa de pecado, mas ele não sabia o que era. Então, obrigado pelos pecados, perdoe pelas tuas bênçãos. Mas nós precisamos, irmãos, à medida em que ouvimos e observamos o comentário de pessoas, comentários do tipo, eu perdoo fulano, mas eu nunca vou me esquecer do que ele fez. Ou eu não vou perdoar enquanto eu não me esquecer daquilo que ele fez. Então, esses tipos de comentários mostram que algumas pessoas não têm a menor noção do que é uma caminhada de arrependimento. E coisa terrível é você procurar uma coisa que você não sabe o que é, não é mesmo? A chance de você achar o que você não sabe o que é praticamente zero. E eu queria então que, à luz desse salmo, meditar rapidamente em alguns pontos que mostram algumas diretrizes que nos ajudam a pensar nisso, a partir daquilo que o salmista, ele diz. Nós vamos pensar agora o que ele tem em mente quando ele diz, apaga as minhas transgressões. E como que ele acha que isso irá contribuir para a sua caminhada de arrependimento. Vamos pensar sobre isso, essa é o meu propósito nesta noite. Então, inicialmente, o que é que ele tem em mente quando ele diz, vocês viram no versículo 1 que nós lemos aí, no livro, no Salmo, ele pede para que o Senhor apague as suas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Se você tiver uma caneta e sublinha essa palavra, apaga. Esse é um pedido estranho. Será que Davi realmente acha que é possível apagar da memória, apagar os pecados que uma pessoa fez? Assim como a gente apaga os pontos que você tem na carteira, lá na CNH, por infrações, e depois de ter processado corretamente, aqueles pontos desaparecem, prontos para você cometer outros novos. Mas será que pecado, é possível você apagar um pecado de algum lugar, de algum arquivo que Deus tem? O que é que Davi pensa? Qual é o significado da palavra apagar? O termo apagar nas Escrituras, meus irmãos, é um termo bastante complexo, mas tem uma aplicação muito simples. Por exemplo, vocês devem se lembrar daquela ocasião quando Deus disse que Ele apagaria da memória de todos os amalequitas que pegaram o povo de Israel pela retaguarda quando eles voltavam do Egito, indo em direção ao Monte Sinai. E ali Deus usa essa palavra: eu apagarei para sempre a memória dos amalequitas. Mas é estranho que, ao falar isso, Deus pede para que Moisés registrasse. Ora, se Deus quer que seja apagado, para que registrar? Vamos esquecer disso. Então veja, aparentemente o termo apagar não é necessariamente você se esquecer completamente de alguma coisa. Conforme o uso frequente dessa expressão, especialmente nos profetas, a palavra apagar transgressão é sempre associada a um ato de Deus apagar de diante dos seus olhos aquilo que nós fizemos por causa do que Cristo fez na cruz. E nesse sentido, o conceito de apagar, lembre-se, não insinua em momento nenhum que ele irá apagar da sua mente ou da mente das pessoas contra quem você pecou. Esse é o grande engano de pessoas que inclusive estão esperando para perdoar alguém, mas só vou perdoar quando eu não me lembrar mais do que ele fez. Você não vai perdoar nunca. E essa não é a razão para você perdoar, quando você não conseguir mais se lembrar do que a pessoa fez. Veja, alguns profetas, como Jeremias, menciona, é interessante o que Jeremias diz, e ele pede aqui para que o Senhor não se esqueça, não apague. E se Deus não apagar, a consequência é que o castigo virá. Então, olha só as palavras de Jeremias: mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me, não lhes perdoes a iniquidade, nem lhes apagues o pecado de diante da tua face. Veja, o profeta sabe que se Deus apagar da face dele, de Deus, não virá castigo. Então ele pede para que o Senhor não apague, deixa aí, para que esses ímpios possam pagar por aquilo que eles fizeram. Então é uma linguagem comum no Antigo Testamento,
Isaías também menciona, agora Deus falando, usando essa expressão apagar: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor a mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha aí, reverendo, o senhor falou que Deus não apaga, eu não disse que Deus, ele não está dizendo que ele apaga da sua mente, ele apaga de diante dos olhos deles. Há um aspecto, irmãos, importante e benéfico de nós nos lembrarmos sempre daquilo que nós fazemos, daquilo que nós fizemos. É importante também que nós saibamos como nos lembrar daquilo que nós fizemos. Porque se as pessoas esquecem muito rápido daquilo que elas fizeram, elas se tornam mais propensas a fazer de novo. Então, num certo sentido, não é bom que nós nos esqueçamos muito rápido daquilo que nós fizemos. Quantas vezes nós somos abordados pelos nossos cônjuges com a palavra: você já esqueceu o que você fez? Você já esqueceu o que aconteceu? Então, não é bom, e a Escritura nos mostra que o ato de apagar não é necessariamente um ato de esquecer. Ainda Isaías, no capítulo 44, ele diz, o próprio Deus dizendo: sou eu quem desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então, é Deus quem desfaz os pecados, mas veja, Ele não está falando nada de apagar. Sabe, às vezes eu prego pelas igrejas ao redor do Brasil, e quando tem um momento de perguntas e respostas, sempre cai nessa mesma pergunta: pastor, eu não consigo esquecer o que a pessoa me fez. E eu tenho que dizer: olha, meus irmãos, isso é bom que você não esqueça. Mas é bom que você se lembre também, agregado o fator de que Deus já perdoou o seu pecado. Não é só lembrar da transgressão, não é só lembrar do pecado, mas é lembrar daquilo que também Cristo já fez por você. De modo, irmãos, que é muito, muito importante que você entenda uma coisa: apagar a transgressão não significa apagar da memória das pessoas, nem das suas e nem das contra quem você pecou. Apagar as transgressões, nesse texto, significa apagar de diante de Deus, apagar diante dos olhos de Deus, para que Ele não olhe mais para aquilo e, em olhando, Ele possa agir. E a pergunta é: por que Deus não olharia? No caso de Davi, como nós vimos hoje pela manhã, depois que ele foi confrontado por Deus, Deus disse que para que ele se lembrasse do que ele fez, os seus filhos fariam coisas piores diante de todo o reino. O que ele fez escondido, os filhos fariam totalmente no eirado, para que todos vissem. E Deus disse que havia perdoado. Então veja, perdoar não significa você apagar da memória. Eu acho que uma coisa importante para que nós lembremos hoje é isso aqui: a caminhada do arrependimento não é uma caminhada para nos ajudar a esquecer do que fizemos, mas é uma caminhada que nos treina a continuar a vida apenas com a certeza de que Deus não se lembra mais daquilo. Você consegue viver com isso? Eu sei que as pessoas, às vezes, que pecaram contra você vão estar sempre na sua cabeça, e às vezes, ironicamente, aquele que pecou contra nós, ele se esquece. Nós não nos esquecemos do que as pessoas fazem contra nós, é lógico, porque nós é que sofremos. Mas quando nós somos perdoados, ou como nós somos convidados a perdoar alguém, nós não podemos ter essa expectativa: eu vou esperar isso apagar da minha mente. Não vai apagar nunca. E não vai apagar porque Deus quer que nós não nos esqueçamos. Porque mais importante do que lembrar daquilo que as pessoas fizeram contra nós, é nos lembrar daquilo que Cristo fez, e apaga e purifica-nos de todos os pecados. Então não é uma lembrança solitária, é uma lembrança acoplada com algo muito maior. Então esse é o primeiro significado de apagar: tirar de diante dos olhos de Deus aquilo que Ele não pode ver. E por que Ele faz isso? Porque Ele já viu coisa que satisfez a sua justiça, que é o seu Filho Jesus sendo morto na cruz.
É por causa disso. Não é que Deus teve uma amnésia. Não é que Deus ele não se lembra daquilo que nós fizemos. Não é isso. Ele se lembra. Mas Ele não coloca mais diante da tela dele, da lista do que fazer nessa semana. Não, Ele tira isso dessa lista e nos trata de uma maneira bondosa, como nós não merecemos, mas Ele faz isso. Então, esse é o primeiro ponto desse modo, dessa segunda etapa. Quem quer caminhar numa jornada de arrependimento precisa buscar a Deus pedindo que Ele apague, não da nossa memória e nem da memória das pessoas. Você pode pedir o que você quiser para Deus. Eu já estou te dizendo que você vai perder o seu tempo, porque Deus não responde esse tipo de oração. Ele não apaga pecado, a lembrança do pecado da cabeça de ninguém. Mas você pode pedir que Ele apague diante dos olhos dele a culpa que foi causada. E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa: se você não consegue viver em paz com essa certeza de que Deus não se lembra, embora toda a igreja se lembre, mas Deus não se lembra, o que é que você prefere? Eu tenho certeza que é a convicção de que o meu Pai no céu, Ele não se lembra mais daquilo que nós fizemos contra Ele, daquilo que as pessoas fizeram contra Ele, contra nós, uns com os outros, e assim por diante. Então esse é um ponto importante, e eu queria desafiá-los como igreja, que completa 88 anos, já muitas coisas já aconteceram nessa igreja, e de tempos em tempos precisamos voltar a perdoar pessoas. Às vezes as pessoas ficam brigadas por décadas, há tanto tempo que eles nem mais se lembram qual foi a razão, mas a gente sabe que não se conversa. Tem gente assim, não sei se aqui tem, mas em outras igrejas que eu já pastorei tem. Aí você tenta reconciliar, eles não se lembram mais do que eles fizeram um contra o outro, mas sabem que eles não podem conversar, nós somos brigados, mas se perguntar qual foi o motivo, eles não se lembram mais. Outra coisa que esse texto mostra é que Davi também fala de lavar e purificar. Vocês viram aí? Ele diz: olha, Deus, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. O que é que ele está querendo dizer com isso? Qual é o significado de lavar? Eu não sei, hoje em dia os meios, de disciplina é bem mais já cuidadoso, e com razão. Tem muitos pais, pessoas não crentes que abusam e fazem atrocidades com crianças, mas nos tempos quando eu era criança, a minha mãe ameaçava e lavar a minha boca com escova, esfregar com sabão, se eu não falasse alguma coisa. Eu nunca precisei passar por esse experimento, mas só de lembrar já me dava um arrepio, Ter a boca lavada, esfregada com escova, não devia ser uma experiência agradável. O que Davi está pensando com ele, quando ele pede a Deus para que lave-o e purifique? Certamente não é isso, mas ele tem então em mente algumas práticas que são muito comuns no Antigo Testamento, especialmente no tabernáculo, onde se tinha locais. Eu não vou ler o texto inteiro, mas Êxodo capítulo 30, versículos 17 a 20, depois você pode ler, mas é o texto que fala daquele momento quando o sacerdote se aproximava do tabernáculo e tinha uma pequena bacia. Antes dele chegar no tabernáculo, ele já tinha passado pelo altar, chegava naquela bacia e ele simbolicamente lavava as suas mãos e os pés antes de entrar na presença de Deus. E a ordem diz, que está sublinhado aí, é para que eles não morressem. Não era por causa de germe, não era por causa de Covid, não era por causa de nada disso, é para que eles não morressem diante de Deus. Então, por que é importante? Qual é a finalidade de lavar a mão? Nem tinha tanto detergente, nada disso. Mas isso é um gesto simbólico, irmãos. Simbólico de algo muito mais importante, que é aquilo que Cristo fez na cruz. É por isso que, como nós vimos hoje aqui, o batismo é uma maneira também simbólica de mostrar que os nossos pecados, não que o batismo salve ou que ele apague pecados, os irmãos estão cansados de saber, não é isso. Mas simbolicamente, a água do batismo, ela nos inclui no povo do pacto, é uma lembrança da purificação efetuada por Cristo. Veja, o próprio profeta Jeremias,
ele pede, ele sabe que não é por causa de muito ou de pouco lavar que irá resolver. E ele diz: pelo que ainda que te laves com o salitre e os amontoes potassas, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Então, Deus não está sendo enganado, achando que uma mera lavada de mão irá purificar pecado. Não é isso. Não é isso, mas a ideia que o Salmo passa aqui é exatamente como o Salmo 51 diz, né? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Isso é uma coisa que nós, depois que iniciamos a jornada de arrependimento, nós precisamos olhar para as pessoas. Tem alguém que você quer observar, se você é um líder da igreja, está acompanhando alguém que precisa dar evidência de arrependimento, e o que você faz? Eu falei hoje de manhã, não tem como você fazer uma tomografia e saber se a pessoa está arrependida. Então você tem que acompanhar os seus atos, mas sim, o que você vai olhar? Essa é uma coisa que você deve olhar. Como é que a pessoa busca e se empenha por ser alguém limpo diante de Deus? Porque se a pessoa pecou gravemente contra alguém, mas ela também não se cuida, anda com o mesmo estilo de vida, ela irá em breve cair no mesmo pecado. Então, essa é uma evidência importante de alguém trilhando o caminho do arrependimento e mostrando que de fato ele está arrependido. Ele busca purificação, ele busca ser alguém que lida diariamente com seus pecados. Veja, no versículo 3, o salmista, ele faz isso, porque ele sabe, o meu pecado está constantemente diante de mim. Então veja, ele não se esqueceu, ele se lembra do que ele fez. Irmãos, não deixe que o diabo use a lembrança que você tem do que você fez ou do que alguém fez contra você para te escravizar num mar que nunca levará ao arrependimento. Nós nunca vamos esquecer do que as pessoas fizeram contra nós, mas você também não deve se esquecer daquilo que Cristo fez por você. E colocado numa balança, a lembrança daquilo que Cristo fez deve sobressair. Se a lembrança daquilo que Cristo fez naquela cruz não for suficiente para você colocar em perspectiva nova aquilo que fizeram contra você, você não está arrependido, você não tem demonstrado provas de arrependimento. Então é isso que Davi nos ensina nessa primeira parte. Uma segunda coisa que é importante nós também considerarmos é como é que ele acha que isso vai contribuir em alguma medida para o seu arrependimento. Algumas coisas eu listei aqui. Primeiro, isso me ajuda a me preocupar mais com o olhar de Deus e não com o olhar das pessoas. Esse é um exercício que as pessoas que precisam perdoar ou precisam se arrepender têm que fazer. Ninguém vai dormir culpado e acorda perdoado. Não existe isso, irmão. Não existe um remédio que você toma e amanhece perdoado, não. Não existe remédio para você esquecer dos pecados que você fez. Isso é coisa de filme, tá? Homens em Black, né? Vai lá, aperta o sinalzinho, todo mundo esquece do que fez. Isso é ficção. Na vida real isso não existe. Deus, até de maneira providencial, mantém-nos lembrando daquilo que nós fizemos. Então, isso me ajuda a entender contra quem eu pequei. E Davi, ele é certeiro nisso. E olha, eu não sei quantos já pensaram nisso, mas Davi pode soar um pouco arrogante ao dizer que eu pequei contra ti somente. E se Batseba estivesse do lado? E os soldados que foram levados para a batalha para morrer junto com Urias? Talvez Davi tivesse que dizer, pequei principalmente contra ti, Senhor. Mas essa expressão dele, pequei contra ti somente, parece que não é verdade, porque ele pecou contra muita gente. E por que ele diz isso? Ele diz isso porque o pecado, no sentido como Davi está tratando, e como a Bíblia trata, e como a reforma nos apresenta, é essencialmente uma transgressão contra Deus.
Então, antes de você martirizar a pessoa que pecou contra você, antes de você deixá-la no mar da angústia até ela pagar por pelo menos metade do que ela fez contra mim, lembre-se, irmãos, alguém já morreu numa cruz, não só pelo pecado dessa pessoa contra você, mas também pelos seus, todos eles, e a lembrança disso deve nos ajudar a caminhar no arrependimento. Segundo lugar, essa atitude de Davi em relação aos pecados, ao pecado que ele cometeu, ajuda-o a procurar preocupar mais com o olhar de Deus. Isso é uma coisa que crente, especialmente crente velho, é expert. Ele entra na igreja e ele fica olhando como é que as pessoas olham para ele. E nós que somos pastores, temos que lidar com isso constantemente. Mas pastor, eu vi o jeito que ela me olhou. Irmã, olhe para Deus, não olha para ela. Entre com o olho fechado, cuidado para não tropeçar, mas não olhe para as pessoas. Mas ela está lembrando do que eu fiz. E mais uma vez eu digo, ninguém se esquece. E não é essa a razão para sermos perdoados, para caminharmos no arrependimento. Nós precisamos nos preocupar mais com o olhar de Deus. Como é que Deus está olhando para a minha vida quando eu entro na presença dEle? É isso que importa. Em terceiro lugar, isso também ajuda a termos coragem de nos aproximar de Deus. É interessante que o modo como Davi lida com a sua situação é um modo que ajuda a se aproximar de Deus. Uma pessoa arrependida não é uma pessoa parada, estacionada no tempo, aguardando cair um raio, uma punição de Deus do céu. Não. Uma pessoa arrependida é uma pessoa numa marcha, numa caminhada, que afasta do pecado e a aproxima de Deus. Uma pessoa arrependida nunca está parada, ela está sempre caminhando em direção a Deus, em direção à vontade de Deus. Pessoas que param no tempo, pessoas que param na vida, pessoas que desistem de tudo, desistem da igreja, desistem dos ministérios, desistem do casamento, desistem das amizades, porque alguém pecou contra mim e eu não consigo esquecer isso jamais. A pessoa já me perdoou, mas não importa, eu não esqueço. Não existe nada, se alguém está tentando, permita-me agora dar uma triste notícia, você nunca vai se esquecer. Mas você precisa se lembrar que aquilo que Cristo fez por nós precisa ser uma lembrança muito maior do que qualquer coisa que qualquer pessoa fez contra nós. E Davi, ao fazer isso, ele tem uma caminhada bastante próspera rumo àquele que é o seu pastor. Carta aos Hebreus, quando diz, falando sobre isso, olha só a linguagem que o autor aos Hebreus usa para mostrar a nossa direção nesse processo de arrependimento. Tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de má consciência, aí, olha só a mesma expressão, lavado o corpo com água pura. Guardemos-nos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Uma coisa que é muito difícil, pessoas que pecaram na igreja, foram disciplinadas, muitas não voltam mais por causa da vergonha das pessoas, sendo que a maior vergonha devia ser de Deus. E se em relação a Deus, Deus já recebe-nos de braços abertos, por que nós vamos ter vergonha das outras pessoas? Isso é um sinal às vezes de orgulho, falta de humildade, você querer esperar mais que as pessoas te tratem melhor do que Deus te trata. Isso, irmãos, é algo que não deve acontecer. Uma pessoa arrependida, uma pessoa em busca da sua
reconstrução com Deus, ela preocupa-se mais com aquilo que Deus pensa sobre ela. Como é que está a sua vida? Você tem se preocupado excessivamente com o modo como pessoas pensam sobre você? Olha, isso se torna uma obsessão. Todo mundo tem que olhar para algum lugar. Então, eventualmente, alguém vai olhar para você. Mas quem é culpado, quem carrega a culpa, cria essa obsessão de que as pessoas estão olhando para ela. Ninguém está olhando para você, meus irmãos. Mas, mais importante do que isso, tenha o desafio de andar de maneira ereta, confiante diante de Deus. Isso é mais importante. Conclusão. Eu queria, de tantas coisas que eu já falei ontem, hoje, aqui está uma coisa que eu queria que vocês guardassem. Deus não quer que eu e você nos esqueçamos do que nós fizemos e do que Ele fez por nós. Então não espere, não ore para que Deus tire da sua cabeça a lembrança do que fizeram contra você ou do que você fez contra alguém. Pare de orar, Deus não vai fazer isso. Ele quer, inclusive, que você se lembre disso. E ao se lembrar, você seja grato. Toda vez que você passar por alguém contra quem você pecou, você podia dar um abraço, em vez de ficar observando se ela olha ou não você. Dá um abraço aqui, minha irmã. Que alegria poder te dar um abraço, porque há tanto tempo nós somos brigadas, hoje nós estamos pacificadas. Eu não me esqueço disso, mas eu me lembro com alegria, porque a lembrança me faz pensar de que Cristo apagou pelos nossos pecados. Então Deus não quer que você esqueça e nem que as pessoas se esqueçam. Ele quer que nós lembremos, acima de tudo, Ele quer que nós, a lembrança, lembrar-se de pecados que já foram perdoados, significa lembrar-se da compaixão de Deus. E isso será sempre uma boa coisa de se lembrar, da compaixão de Deus pela nossa vida. Eu não sei aquilo que tem sido, o seu pesadelo noturno, o pensamento que não te larga e que te incomoda às vezes de se envolver na igreja, de se envolver com as pessoas. E não se engane, uma igreja desse tamanho tem muita gente junta. Eu vi hoje aqui que estava faltando espaço, mas isso não significa que nós estamos unidos, dependendo da visão que você tem. Você pode estar do lado de uma pessoa com quem você não conversa há 20 anos. Não pode não ser o caso aqui, mas não deixe que isso aconteça. Davi, ao dar essa trajetória, a maneira como ele lida com o seu pecado, dá-nos uma excelente lição de como nós podemos lidar com os nossos. Que Deus possa, irmãos, continuar abençoando a igreja de Goiânia a ser uma comunidade viva, uma comunidade santa, com homens e mulheres que amam a Deus acima de qualquer outra coisa e que conseguem superar todas as dificuldades à luz daquilo que nós acabamos de ver nas Escrituras. Vamos orar mais uma vez?